Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez para levar a você o programa Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Este programa tem ido ao ar de segunda a sexta-feira, sempre neste mesmo horário, para levar a você uma palavra de fé, mas porém tratando de uma forma, eu diria, um pouquinho diferente. Sabe, durante muito tempo eu ouvi pessoas comentando sobre a dificuldade que às vezes tem para compreender a própria Bíblia Sagrada. Eu me recordo que há um bom tempo atrás eu fazia um programa de televisão numa outra emissora e eu me lembro que uma vez uma jornalista chegou comigo e falou assim: pastor, sabe uma coisa que eu não entendo? Eu, até por força da minha própria profissão, eu tenho que ler tanto, eu busco tanto, estou sempre informada, além de gostar de ler. Mas a Bíblia Sagrada eu não consigo ler. Por que eu não consigo, pastor? E aí eu perguntei para ela como ela estava lendo a Bíblia. E ela disse que pegava logo da primeira página, como qualquer outro livro, e ia lendo. E eu estava explicando para ela que a Bíblia, na verdade essa palavra Bíblia vem de biblos, significa biblioteca. Portanto, é um conjunto de livros. A Bíblia não é um livro só, é um conjunto de livros. E se a gente pegar a Bíblia para ler como qualquer outro livro, realmente a gente pode ter uma certa dificuldade. Mesmo aqueles que pegam para ler a partir do Novo Testamento. Porque quando você pega o Novo Testamento para ler, obviamente ali a partir de Mateus, que é o primeiro evangelho do Novo Testamento, aí você começa a ver assim, fulano gerou fulano, ciclano gerou fulano, e começa aquela coisa, e você realmente não vai entender o porquê. Porque a Bíblia não é um livro para ler desse jeito. É um livro para a gente ler, sabe? E assinalar as dúvidas que a gente tiver de algum versículo, alguma coisa que a gente não conseguiu compreender. Dessa forma é que a gente vai conseguir entender e compreender melhor a palavra de Deus. É buscando auxílio de outras pessoas, é você frequentando uma igreja, sabe? Participando de uma escola bíblica. Eu sei que pode parecer conversa de crente, mas não é não. A gente precisa procurar entender melhor a Bíblia. E este programa, ele tem a seguinte proposta, é de levar a palavra de Deus a você, porém de uma forma, eu diria, diferente, contextualizando. Porque não adianta a gente pegar um livro como a Bíblia Sagrada e ficar preso apenas e tão somente naquelas histórias lá de antigamente. Aquelas histórias existem, foram reais, mas exatamente para influenciar a nossa vida nos dias de hoje. Então, esta é a maneira que a gente tem procurado levar a palavra de Deus a você, através das entrevistas que realizamos aqui, convidando você a pensar e a refletir a respeito de determinadas frases. A nossa luta constante é exatamente para isso. Eu aproveito até para lhe convidar a assistir, sempre que você puder, um programa que nós temos no YouTube. É um programa bem curtinho, ele dura no máximo 3 minutos e meio. Chama-se No Caminho. Este programa que vai ao ar no YouTube todas as quartas-feiras é um programa que você pode compartilhar pelo WhatsApp, porque ele fica leve, né? Você compartilha o endereço do YouTube com outras pessoas e eu sei que vai abençoar bastante a sua vida, tá bom? Então, como você pode ver aí no seu vídeo agora, está aparecendo o meu endereço no canal do YouTube. Você coloca lá youtube.com/mais Pastor Luiz Antônio da Silva. E aí você entra no meu canal e ali você vai ver todos os programas desse No Caminho que nós já gravamos. Tenho certeza que tem uma palavra ali que vai mexer com você, que vai tocar com a sua vida. Eu não tenho dúvida disso, tá certo? Então, este é o seu programa Pense e Repense. E
Ícaro, seja bem-vindo ao programa Pense e Repense. É um prazer ter você aqui. Viu? Muito obrigado e agradeço a oportunidade de estar aqui. Deus te abençoe por ter aceito o nosso convite. Ô Ícaro, o tema de hoje a gente vai falar sobre prosperidade. Mas eu gostaria de saber de você primeiro, como é que você começou a sua vida profissional? Você fica chateado se eu perguntar a sua idade? Não, tenho 31. 31. Você é casada há quanto tempo, Ícaro? Há 7 anos. 7 anos. 7 anos. Qual o nome da esposa? Andréa. Andréia. Tem filhos? Tenho. Uma que foi do primeiro casamento dela, a Valentina, de 11 Sim. anos. E a Guilhermina, que tem 1 ano e 9 meses. Rapaz, só nome forte, hein? É. Guilhermina, Valentina, nome fortes. Parabéns. Obrigado. Tá, e aí desse tempo de casado e tal, e vida profissional, o que você fez? O que você estudou? Você é formado em quê? Então, eu tenho formação em técnico e mecânica, já atuei na área, hoje eu sou engenheiro de produção, sou formado em engenheiro de produção e atualmente eu atuo como engenheiro de processos, que é uma das vertentes da engenharia de produção, é uma das áreas de atuação. Certo, e tem muito tempo já? Eu vou completar 1 ano agora de formado e de engenheiro desde agosto do ano passado. Que legal. E me diga uma coisa, sua carreira, sua caminhada profissional, o que você já fez? Iniciei novo, eu era menor de idade ainda, trabalhando com esse programa de menor aprendiz na Universidade Federal de Sergipe. Completando 18 anos, tive uma pequena decepção, porque eu fui procurar oportunidade de emprego, mas não tinha qualificação, aí fui morar no Senai, comecei a me qualificar na área de elétrica, mecânica. Você foi morar no Senai? Morar, sim, eu fui estudar com sim. frequência. Sei. Então, todo curso que abria no Senai, Entendi. eu estava lá. Aproveitava todas as oportunidades. Todas as oportunidades. E aí consegui minha primeira experiência profissional de auxiliar de produção numa indústria que trabalha com equipamento eletrônico, montagem de quadro eletrônico. Sim. E daí saí de lá, fui trabalhar na área administrativa, comecei a fazer meu curso técnico, trabalhei no hospital universitário durante alguns anos na área administrativa. Depois que estava terminando o curso técnico, consegui um estágio nessa empresa que hoje eu atuo. De lá consegui uma oportunidade de ser contratado, só que surgiu uma outra oportunidade fora. E aí eu fui trabalhar nessa uma outra empresa maior, de um porte maior, acabou não dando certo, foi na época que eu comecei a faculdade e acabei tendo a oportunidade de retornar para essa empresa como estagiário novamente e hoje, graças a Deus, eu sou engenheiro de lá. E você está trabalhando nessa empresa há quanto tempo agora? Eu estou desde 2010. 2010. Você se formou onde? Qual universidade? Na FANESE. Na FANESE. Tá certo. Bom, eu quero justificar para os nossos amigos que estão nos assistindo o principal motivo de eu ter lhe convidado para a gente conversar sobre prosperidade. O Ícaro, há um tempo atrás, conversava comigo. De vez em quando ele me encontrava assim no corredor da igreja e me dizia: pastor, Deus está me abençoando. E eu me lembro que pelo menos 2 ou 3 vezes você me parou para comentar sobre isso. Não foi nem assim um bate-papo da gente sentar assim para conversar, não. Me lembro que você me parava para me testemunhar. E isso me chamava atenção, Ícaro, porque a impressão que eu tinha é que você estava incomodado em falar. Você estava incomodado em ter que compartilhar o que Deus estava fazendo na sua vida, né? Então, indo por partes, Ícaro, qual foi esse primeiro momento? Você ainda se lembra qual foi esse primeiro momento que você me chamou assim para me contar alguma coisa? E o que foi que você me falou? Eu lembro que eu compartilhei a oportunidade de estágio que eu tive. Eu estava desempregado já há algum tempo, depois que eu tinha saído da outra empresa, e Deus abriu essa porta para mim a partir do momento do início do projeto Crescer. Certo. Foi quando eu assumi um compromisso com Deus, mesmo não tendo condição na época. Que legal isso. E aí Deus abriu uma porta, disse que consegui um dinheiro que eu não tinha para poder fazer uma oferta. Logo depois surgiu a oportunidade de estágio, menos de 1 mês. E aí esse foi o primeiro momento. Você lembra que ano que foi isso? Em 2010. 2010. 2010. Tá, você estava desempregado e aí você fez um compromisso, inclusive, de ajudar nesse trabalho que nós temos na igreja, né? O Projeto Crescer, para quem não sabe, é um desafio que nós temos na igreja em relação à compra do nosso terreno, o crescimento da igreja, porque a igreja ficou pequena, né?
Para vocês terem uma ideia, aos domingos aqui nós temos 4 cultos e alguns desses cultos é com gente em cima do altar da igreja, porque não cabe, e aí as salas em anexo com telão também e tal. E aí a gente precisa crescer. Lançamos esse desafio para a igreja e o Ícaro é um dos que aceitou esse desafio, mesmo estando desempregado na época, né? Exatamente. Certo. E aí depois, o que aconteceu depois disso? Engraçado que foi um desafio, porque eu estava no segundo período da faculdade, então nem se falava em estágio, ninguém conseguia estágio no segundo período. No segundo período é difícil, realmente. E consegui essa oportunidade de retornar para essa empresa que eu já tinha trabalhado um tempo. E com o passar do tempo fui trabalhando. Essa é aquela mesma empresa que eu fui dar uma palestra uma vez? Essa mesma. E Deus foi me abençoando muito, as coisas davam certo, Deus me capacitava com ideias que aparentemente simples, mas traziam um resultado muito positivo. Soluções de problemas. Que legal. Que é a área que eu trabalho hoje, o engenheiro de processo, ele trabalha com solução de problemas, melhoria de metodologia. E o tempo foi passando. Desculpa de interromper, mas é que para mim, como a minha área é administração também, eu gosto muito. Tem algum exemplo que você consiga se lembrar assim, de alguma situação simples que você teve alguma ideia e aquilo facilitou o trabalho do pessoal? Tem sim, tem algumas situações. Teve um projeto de melhoria, inclusive foi o tema que eu usei para minha formação, seu TCC. Meu TCC, foi através de um balanceamento de distribuição de atividades. A gente faz um estudo de cronoanálise e avalia posto a posto de trabalho e às vezes você mudar uma atividade de um posto para o outro, você consegue ter uma melhoria na eficiência do posto de trabalho, você aumenta a capacidade produtiva do setor. Certo. Uma simples modificação, uma ferramenta que você modifica no posto de trabalho e você acaba trazendo um resultado muito positivo para a empresa. Que legal, que legal. Desculpa ter te interrompido, aí continue. Aí depois disso teve o estágio, né? E esse novo momento, o que aconteceu? Aí a empresa era uma empresa nacional, era uma empresa de um grupo familiar, ela foi vendida para uma multinacional. E nesse momento precisou criar um departamento de processo da empresa e eu estava no momento certo ali. E o gerente da empresa me chamou, conversou, disse que queria me dar essa oportunidade que eu estivesse à frente desse departamento. Né? Não tinha condição ainda de me dar. Você já estava formado? Não, ainda não. Não ainda? Não, antes da formação. Aí eu entrei como auxiliar de processo nesse departamento e o tempo foi passando, como eu já falei, Deus foi me abençoando. Tive muitas lutas, 2014 foi um ano muito difícil, porque a empresa recebeu uma demanda muito maior do que a sua capacidade, então a gente teve que trabalhar em turno, muito momento de estresse, preocupação, houve uma mudança de diretoria da empresa, na unidade daqui, perdi colegas de trabalho, então foi um ano difícil, não financeiramente falando, mas de estabilidade profissional. A gente teve muita dificuldade e começou, na mesma época, eu ter problemas pessoais. Minha esposa estava gestante, foi uma gravidez de alto risco. Do terceiro ao último mês de gestação, ela estava acamada. Então eu tinha um problema em casa, tinha problema no trabalho. E as coisas só foram se estabilizando no ano de 2015. E quando a gente tem problemas e dificuldades no nosso trabalho, isso leva para casa. Quando você tem problema em casa, você acaba levando para o trabalho, principalmente quando você tem uma função de liderança, né? De tomar decisões, a cabeça tem que trabalhar, não é fácil, realmente. Aí 2015? 2015, eu já estava próximo de me formar, eu estava entrando no último semestre da faculdade e quando foi no mês de março, foi que começou a crise que está acontecendo no nosso país. Sim. Começou a impactar nas empresas de uma forma geral. É verdade, você está falando no mês de março e é isso mesmo, que a gente está fazendo aniversário dessa crise. Exatamente. Né? Estamos exatamente no período onde a gente está fazendo, infelizmente, aniversário dessa crise, quando as coisas começaram de fato se complicar no nosso país, financeiramente, empresas quebrando, né? Infelizmente, verdade. E aí foi um momento que eu perdi 40 colegas de trabalho de uma vez só. A empresa tinha 300 funcionários, e de repente 40 pessoas acabaram perdendo o emprego. E nesse exato momento, onde tudo parecia ficar mais difícil, é que eu fui surpreendido por Deus em receber uma promoção. Ou seja, quando o país está em crise,
momento difícil, não só para a empresa que você trabalhava, mas para todo mundo. Aí, nesse momento, a coisa fica boa para você? Inexplicavelmente sim. Que coisa. É algo que somente Deus ele pode fazer, porque eu almejei muito essa promoção nos anos anteriores e não acontecia. Eu trabalhava, eu me empenhava. Isso contava tudo bem, né? Tudo bem financeiramente para a empresa. E é o agir de Deus para nos surpreender, para mostrar que vem dele, é algo que ele é quem está promovendo para a nossa vida. Então, fui surpreendido. Tive um aumento de aproximadamente 60% de salário. Eita, coisa boa. Poxa. No momento de crise financeira da empresa. É um tal de gente fazer greve brigando aí para poder conseguir 8%, 10%. Poxa, 60% de aumento. E a política da empresa é de no máximo 25%. Meu Deus, é Deus. Não tem explicação, né? Não tem explicação. Eu até compartilhava isso. Quando eu recebi o convite do programa, compartilhei e conversei isso com o meu gerente, dizendo que ele foi um instrumento de Deus para me abençoar nessa situação. Legal. E aí o ano continuou, foi no meio do ano a gente teve férias coletivas, porque a gente não estava conseguindo, não estava vendendo. Para não demitir, a empresa optou por dar férias coletivas, banco de hora, conseguiu estratégias para não tirar mais gente. Sim. Mas infelizmente quando foi em julho, agosto, foi justamente a época que eu tinha acabado de me formar, e aí teve um novo corte de pessoas. Nessa época, pelo que você fala, então, a empresa estava com a média de 260 pessoas, né? Exatamente. Tá. E aí teve corte de novo. Teve corte de novo, um número grande de pessoas. E mais uma vez Deus me surpreendeu e eu fui promovido. Eu me tornei o primeiro engenheiro, a empresa nunca teve um engenheiro aqui. Eu me tornei o primeiro engenheiro da empresa. Que bacana, porque você tinha entrado nessa função como auxiliar, não é? Aí agora você era o engenheiro mesmo, responsável por essa área de processo. Exatamente. Que bacana. Ô Ícaro, eu fico muito feliz com tudo isso. E como eu disse, o principal motivo de eu ter lhe convidado é porque o que você conta é exatamente o que nós entendemos como prosperidade. Não só porque as coisas deram certo, mas algumas coisas que me chamam a atenção em tudo que você sempre compartilhou comigo. Primeiro, o fato de que o Senhor lhe prosperou justo num momento difícil. Aquela ideia que a gente tem da palavra de Deus, né? A prosperidade do povo de Deus acontecendo no deserto. Quando tudo estava ruim, o Senhor fazendo o seu povo prosperar, cuidando do seu povo. Deus cuidou de você de uma forma especial. E a outra coisa, Ícaro, que me fez te chamar para essa conversa, é porque eu sempre percebi em você, quando você compartilha as bênçãos, um olhar de realização, sabe? Você transmite isso, uma pessoa que não está só trabalhando e feliz porque está ganhando dinheiro. A impressão que dá é que você está feliz, você está realizado com aquilo que você faz. Eu senti isso quando você me convidou para ir lá dar uma palestra. Eu pude perceber a sua preocupação com tudo aquilo que estava acontecendo. Você estava preocupado de que as coisas fossem bem para todo mundo, que as coisas dessem certo. E aquilo sempre me chamou a atenção e eu guardei isso no coração. E eu fico feliz, porque vejo realmente esse sinal de prosperidade de Deus sobre a sua vida. Viu? Que coisas maiores continuem acontecendo. Que Deus abençoe você, sua esposa, que Deus abençoe suas filhas, em nome de Jesus. Amém. É um prazer ter você aqui. Deus abençoe. Amém. Gente, eu volto já já porque eu ainda tenho mais coisa para falar com você sobre prosperidade. O que é? Prosperidade, o que é? Em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 22, diz: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Este é o primeiro sinal de prosperidade na nossa vida. A prosperidade que vem de Deus, ela não pode custar, por exemplo, a nossa felicidade em relação à própria família. Quantas pessoas que elas têm trabalhado de uma forma absurda, e inclusive um trabalho que parece que não rende.
Como se costuma dizer, brincando, parece que a pessoa está vendendo o almoço para comprar a janta e perdendo a oportunidade de estar com a família, perdendo a oportunidade de estar com os filhos. Tem pais, tem mães que não veem os seus filhos crescerem. Sabe o que isso significa? Significa que essa pessoa não está conseguindo ser feliz com o dinheiro que ganha. Esse dinheiro está vindo, com ele a pessoa vai conseguir suprir suas necessidades, mas quando ela para pensar no que ela perde em outras áreas para poder obter esse recurso financeiro, não é compensador. Gente, não tem dinheiro neste mundo que pague uma pessoa perder momentos preciosos com a sua própria família. Quantas pessoas que elas estão também ganhando o dinheiro, mas elas estão perdendo sua paz. Gente que não consegue ter tranquilidade na vida pelo tipo de trabalho que tem. É o tempo todo tendo que brigar para poder vender. É gente brigando com os espertos dessa vida, com aqueles que estão sempre querendo passar rasteira em todo mundo. Vale a pena a pessoa trabalhar em áreas onde ela está insatisfeita, onde ela acorda pela manhã e ir para o trabalho é um peso, é um sacrifício, coração pesado, gente vivendo entristecida em ter que ganhar o pão dessa forma? Isso não é prosperidade. Mas, pastor, eu estou ganhando muito dinheiro. Eu repito, isso não é prosperidade. Pastor, mas eu estou conseguindo comprar tudo que eu quero. Isso não é prosperidade. Você consegue deitar na cama e dormir tranquilo? Você consegue acompanhar o que está acontecendo na história da sua família? Você tem tido a oportunidade de perceber sua qualidade de vida? Você está tendo tempo para apreciar as coisas à sua volta? Porque se você não está, isso não é prosperidade, meu irmão. Você está ganhando dinheiro. E isso é diferente, uma coisa é diferente da outra. Você pode estar ganhando dinheiro, mas você pode não estar sendo próspero. A pessoa próspera, ela consegue se sentir realizada. Sabe, nesse intervalozinho, enquanto eu me despedi do Ícaro, poxa, ele me emocionou aqui com as coisas que ele estava me dizendo antes de eu voltar aqui para essa pregação. Me emocionou. Ele falando sobre a felicidade dele em poder ajudar os colegas dele no trabalho. Dizendo para mim que ele entende que, na verdade, Deus o está prosperando e o colocando em funções especiais onde ele trabalha para poder ajudar os outros. Gente, isso é a tal da prosperidade de verdade. É você poder ter condições de abençoar a sua igreja, se você acredita nos projetos dela, como ele mostrou aqui para mim, que está feliz com isso, de poder contribuir, de poder ajudar. Isso é a gente ser de fato próspero. A prosperidade que não acrescenta dores. A outra coisa que eu posso lhe dar como um sinal da prosperidade bíblica é que ela independe das circunstâncias. Talvez você esteja atribuindo a sua prosperidade, porque Deus está me prosperando e tal, mas tudo que está lhe acontecendo está acontecendo e você está feliz, está tudo favorável a você, porque você olha à sua volta e o momento é bom. E quando o momento não é bom e ainda assim você consegue obter resultados, como nós ouvimos aqui com o Ícaro. Isso é uma prosperidade que vem de Deus. É uma prosperidade que não depende das árvores estarem floridas e frutíferas. De repente, os galhos podem estar secos e ainda assim o Senhor, Ele abre portas para você. Ou seja, a prosperidade ela se manifesta inclusive no deserto. Quando você olha à sua volta e não tem nada, não tem recurso, não tem como aquilo acontecer. Eu vou te dizer uma coisa, para quem conhece Deus, para quem conhece Jeová Jiré, vai entender que esse é o momento preferido dele agir na vida de uma pessoa. Eu já tive experiências pessoais, particulares e experiências dentro da própria igreja fantásticas nesta área. Sabe, eu era pastor em Belém do Pará e eu me lembro que nós estávamos realizando um programa de televisão que estava alcançando o coração de muita gente. Uma antiga TV
em Belém do Pará, chamada TV Guajará. E nós tínhamos um programa de televisão diário, tínhamos um programa de rádio. Gente, mas era muita gente sendo alcançada, abençoada, testemunhando. Mas era uma luta para a gente pagar aquele programa, sabe? E eu me lembro que nós estávamos na semana de fazer o pagamento. Me desculpe compartilhar isso com você, mas eu estou falando de prosperidade, eu tenho que testemunhar isso. E eu me lembro que eu saí da TV e rádio, as duas funcionavam no mesmo prédio, e fui para a igreja e pensando, falei, oh meu Deus, abre uma porta aí, está na semana da gente pagar, nós nunca atrasamos, eu quero fazer isso certinho. E quando eu cheguei na igreja, tinha a zeladora da igreja me esperando, e eu ainda perguntei para ela, irmã Maria José, falei, irmã Maria José, não foi embora ainda? Ela falou, não, pastor, porque eu estava limpando a igreja e veio uma senhora e me entregou um envelope. E como eu percebi que era um envelope que tinha dinheiro, eu não quis deixar aí. Eu quis lhe esperar para entregar na sua mão. E ela me entregou um envelope, gente. O envelope estava fechado, colado, mas por volta dele, ele estava todo escrito. Mas é engraçado, a pessoa parece que pegou o envelope e foi virando o envelope assim para escrever, sabe? Ela foi escrevendo assim, você tinha que ir virando o envelope para escrever. E ela, você percebia nitidamente que foi uma pessoa que estava com pressa, ela escreveu no envelope mais ou menos essas palavras. Assisto o seu programa e tenho sido muito abençoada. Fiz um voto pedindo que Deus me abençoasse para que eu conseguisse fazer uma viagem para a Alemanha que eu preciso fazer. Deus me abriu a porta e deu mais do que eu pedi. E estou deixando uma oferta para o seu programa de rádio e televisão. E quando eu abri aquele envelope, nós tínhamos o valor para fazer o pagamento integral e sobrava, sabe? E eu fiquei assim tão feliz com a atitude de Deus. E de novo eu volto a dizer, não é o dinheiro, sabe? Não é o fato de que aquela pessoa deu dinheiro para eu pagar o programa. Lógico, isso foi uma bênção. Mas é você perceber o cuidado de Deus. A prosperidade é isso. É quando você consegue perceber Deus cuidando de você. A palavra Jeová Jiré significa Deus da provisão. Isso é prosperidade. É quando você tem um encontro com um Deus que provê, que não lhe deixa faltar nada, que cuida de você com amor, com carinho. Isso é prosperidade. É essa prosperidade que eu proponho a você para buscarmos em Deus. Eu não sei que momento você está vivendo da sua vida, não sei que tipos de lutas e dificuldades você está enfrentando, mas eu posso lhe dizer, sem medo de errar, Deus tem poder de lhe prosperar. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Jeová Jiré, Deus que abre portas e quando essas portas são abertas, ninguém pode fechar. Eu peço a Tua bênção, a Tua graça, a manifestação do Teu poder neste momento sobre a vida de cada pessoa que está neste instante nos assistindo. E peço que o Senhor derrame sobre eles a bênção de prosperidade. Aqueles que estão, quem sabe, endividados e não sabem como sair dessa situação, eu creio num Deus que abre portas quando elas estão trancadas, fechadas. Eu creio num Deus que coloca portas onde elas ainda não existem. Traga a bênção de prosperidade sobre estas vidas, meu Pai. Abençoe-as sobremaneira. Abençoe os jovens, aqueles que estão esperando uma oportunidade de ter um emprego e está tão difícil. Abençoe esta senhora, abençoe este homem, aqueles que têm que cuidar da família, de trazer o pão de cada dia e estão passando por lutas. Abençoe aqueles que estão precisando de uma resposta da justiça, para que um dinheiro que está preso possa sair. Em nome de Jesus, ajude. Abençoe. Para a glória do Teu nome, derrame bênção e unção de prosperidade sobre todo este povo, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer muito grande passarmos esse tempo juntos mais uma vez. E que Deus continue tocando sobre você e sobre toda a sua família, com bênção e com unção de prosperidade. Tchau, fiquem com Deus.